convido você mais uma vez a estar orando. Se você acreditou ou acredita em tudo aquilo que nós cantemos essa noite, todas as nossas orações que nós fizemos, desde a abertura, se você acredita em tudo isso, tem convicção da palavra de Deus, eu quero convidar você então a baixar a cabeça e orar. Pedir que o Senhor fale aos nossos corações, porque a mensagem dessa noite realmente precisamos ouvi-la com muita atenção. Amado Deus, queremos primeiramente agradecer pelo imenso privilégio, pelas nossas vidas, a saúde, toda a condição que o Senhor nos dá, toda a liberdade para estarmos aqui, Senhor, adorando o Teu nome. Obrigado a todos aqueles que nos visitaram, que estão nos visitando. Obrigado pela vida de meus irmãos, Deus, que têm perseverado. Ó Deus, obrigado pela minha vida, Senhor. Ó Senhor, que esta mensagem, ó Deus, seja poderosa, Senhor, para abalar o pecado. Ó Deus, que o Senhor realmente nos afaste dele e nos aproxime ainda mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sempre quando se fala em Apocalipse, não sei você, mas tenho visto muito isso, automaticamente já vem um medo no coração, né? De grandes coisas, de fenômenos incríveis acontecendo, e talvez destruição e toda aquela coisa, figuras fantásticas aparecendo, bichos de várias e várias cabeças, e também sempre traz a ideia de futuro, né? Quando se fala em Apocalipse, vem aquela ideia de as grandes coisas que acontecerão no futuro. Mas eu quero dizer para você que não é apenas isso, talvez tenha um pouco, um exagero em muita coisa também, muita má interpretação, mas o livro de Apocalipse não é apenas uma mensagem para o futuro, mas é uma mensagem para os nossos dias e uma mensagem de esperança. É o Senhor Jesus falando à sua igreja hoje, para mim, para você talvez que seja de outra igreja, é uma mensagem para os nossos dias. E o Senhor está falando e vai falar nessa noite uma mensagem à igreja de hoje. Primeiro foi dita há centenas ou há milhares de anos atrás, para ser mais exato, a igreja de Tiatira. Uma mensagem que o apóstolo João escreveu quando estava isolado numa ilha, já talvez olhando e não tendo mais esperanças aonde estava, o Império Romano tentando calar a voz do Evangelho, mas Deus é gracioso e agora abre uma nova porta e uma grande mensagem, um grande livro é revelado para esse grande homem de Deus. Hoje o Senhor vai falar a uma igreja e eu queria dividir em 3 partes, 3 coisas, 3 pontos que o Senhor vai falar à igreja hoje. Primeiro, o Senhor vai dar um maravilhoso elogio para a igreja. Em segundo lugar, vai fazer uma severa advertência. E em terceiro, uma promessa confortante. O Senhor Jesus vai dar um maravilhoso elogio, uma severa advertência e uma promessa confortante. Vamos começar então com os versos de número 18, o verso de número 18, que já mostra para quem essa carta foi escrita primeiramente. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Que cidade é essa? É interessante, meus irmãos, para início, como a gente sempre tem feito, tentando entender um pouco do contexto e cada cidade onde essas igrejas estavam situadas, tanto na literatura cristã como na literatura secular, há muita pouca informação sobre que lugar é esse Tiatira. Talvez há mais algumas, além daquelas que eu vou dar aqui, mas eu irei me esforçar para fazer ao máximo aquilo que eu consegui colher sobre essa cidade, para que possa clarear o nosso entendimento sobre a mensagem que o Senhor está dando a ela. Muito bem, essa cidade era uma cidade sem muita importância, comparada às grandes cidades, Corinto, Éfeso e muitas outras. Essa não parece ter tanta expressão assim. Essa cidade ela estava situada em uma estrada que dava acesso à capital. O nome da estrada era Sardes. Era como se fosse a caminho da capital, que era Pérgamo. Nós já pregamos sobre esta cidade. A caminho de Pérgamo, antes de chegar na capital, 60 quilômetros antes, tinha a cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira.
Essa cidade ela sofreu inúmeros ataques, e depois esses ataques cessaram um pouco mais quando o Império Romano assumiu o controle de toda aquela região, instalando a Pax Romana, né? Um grande exército e as legiões fazendo toda a segurança do Império por meio ali da sua força militar. É interessante, irmãos, que não há tantas informações, como eu disse. Talvez a mais interessante entre elas é que essa cidade, ela estava estrategicamente localizada, porque ela ficava antes da capital. Então, quando o inimigo queria atacar, primeiramente ele teria que atacar essa cidade, a cidade de Tiatira. A invasão, no caso, por alguma região estrangeira, começaria por ela. Ela recebia os primeiros golpes, podemos dizer assim. Outra coisa interessante que vou explanar um pouco mais, é a respeito do comércio. Essa cidade tinha um forte comércio, talvez esse seja o principal ponto. Um bom comércio, podemos dizer assim. Havia vendas de muitas coisas lá, como, por exemplo, padeiros e sapateiros, vendedores de lã, mercadores de escravo, linho também era vendido, tecido, um tecido mais raro na época. Então, essas coisas eram muito vendidas naquela região, tinha um forte comércio. Mas é interessante, meus irmãos, como eu disse, comparado às demais cartas que você já viu junto conosco aqui, ela não tinha tanta importância como as outras. Não tinha grandes templos, não era tão bem vista pelo Império, não é à toa que não era tão importante assim para Roma. Mas o verso 18 nos diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira. Observe atentamente. Era uma cidade pequena, população reduzida, nada de tão importante. Comparado às grandes cidades, talvez fosse desprezível comparado a Pérgamo. Mas ali havia um povo escolhido de Deus. Isso é maravilhoso. Aquilo que é desprezado pela sociedade, aqueles lugares que você olha e diz assim: rapaz, ali é a escória do mundo. Parece que toda a nata foi para ali. Se você mora no Petecas, ou alguém aqui já foi lá, no início era assim, quando a 5 não foi construído, tinha um ditadozinho que a negada dizia: rapaz, parece que toda a nata foi morar ali, né? Dizia esse ditadozinho, infelizmente. E eu parece que faço parte dessa nata. Mas aqui é interessante que era desprezível aos olhos humanos, desprezível aos olhos do império, mas para Deus, um lugar extremamente precioso. Uma cidade, meus irmãos, que talvez só serviria como barreira para enfrentar as primeiras incursões, ou seja, os primeiros ataques caíam sobre a cidade de Tiatira. Um lugar, meus irmãos, que era visto apenas como escudo para a proteção da grande capital, mas para Deus era alvo de sua misericórdia. Bendito seja Deus por isso. Sabe aqueles lugares que talvez você olha e não dá nada por ele? Deus tem misericórdia por esses lugares. De todas, essa é a mais insignificante, mas há uma mensagem escrita para a igreja que estava justamente ali. A continuação do texto, como nas demais cartas, o autor inicia com uma descrição de Cristo. Nós já temos trabalhado isso, você viu que a cada carta o autor começa com a descrição do Senhor Jesus Cristo, e isso é impactante. Vejamos então aquele que fala à igreja. Verso 18 diz assim: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a um bronze polido. Essas coisas diz o Filho de Deus. Esse título é muito comum em todo o Novo Testamento. Ele vai aparecer 46 vezes, mas o interessante aqui, olha que legal, a única vez que esse título aparece é justamente aqui, no capítulo 2, verso 18. A única vez que o Filho de Deus, esse título, aparece no Apocalipse é nesse trecho, para essa carta, para essa cidade, para essa igreja. Meus irmãos, quão confortante deve ter sido
aquelas pessoas daquela cidadezinha tão pequena e miserável saber que o Filho de Deus fala à igreja que estava ali. O Filho amado do Senhor estava falando àquela igreja. Meus irmãos, como diz lá em Filipenses, aquele que tem um nome que está acima de todo nome, e é diante do nome dele que todo joelho vai se dobrar, nos céus e na terra, e toda língua, a minha e a sua, vai confessar um dia que ele é o Senhor. É esse que está falando a essa igreja, o Filho de Deus. Eles precisariam parar e ouvir esse que fala à igreja. Nós também precisamos, muitas vezes, em meio às nossas lutas como igreja, dificuldades tanto financeiras e muitas outras dificuldades, precisamos parar e ouvir e entender quem é aquele que fala conosco, e aqui é o Filho de Deus. Ele é digno de ser ouvido, ele é digno. É interessante que ontem nós estávamos vendo na EBD, em Marcos, no capítulo 12, o Senhor Jesus vai contar uma parábola sobre a situação espiritual de Israel. Na parábola diz mais ou menos o seguinte, que o Senhor, ele faz uma figura ali de Deus, o Senhor plantou uma vinha maravilhosa, e ali ele plantou uma vinha, fez um muro em redor, construiu uma torre, construiu um tanque de lagar, ou seja, um tanque de pisar uvas para fazer o vinho, e ele mandou, meus irmãos, servos para receber os frutos, os resultados da colheita. E o texto de Marcos, capítulo 12, vai dizer que o Senhor, o dono daquela vinha, mandou um atrás do outro. E as pessoas, os donos, aliás, aqueles que estavam arrendando a vinha ali, pegaram para plantar. Eles mataram os servos, espancaram outros, bateram na cabeça e fizeram coisas horrendas. E o dono da vinha, em último ato, ele diz: vou mandar agora meu filho, porque esse é digno de ser ouvido. E o texto vai dizer que aqueles homens, quando vê o filho chegando, eles dizem: olha só, esse é o herdeiro, vamos matá-lo. Eles não reconhecem a dignidade do filho, eles desprezam o filho. Aqui nesta igreja, meus irmãos, vai acontecer algo semelhante. Na igreja de Tiatira, havia algumas pessoas que estavam desprezando o filho. Por isso a carta começa com uma visão espantosa, tenha atenção sobre isso, da glória, da ira e da indignação de Cristo quanto às coisas que estavam acontecendo ali naquela igreja, com toda aquela situação, e nós olhamos esse aspecto de Jesus com ira em seus olhos, pronto a proferir juízo contra o pecado. O Senhor está irado com as coisas que estão acontecendo naquela igreja. Vamos ver então um pouco aqui do aspecto do Cristo olhando para aquela igreja, olhando para a sua amada igreja. Ele tem os olhos como chama de fogo. Olha que figura interessante. O que significa entender isso? O que quer dizer isso? Jesus com os olhos como chama de fogo. Jesus aqui está olhando para a sua igreja com um olhar tão penetrante, mas tão penetrante, meus irmãos, que ele vai olhando e vai descobrindo todo o disfarce, todo o pecado que estava encoberto ali naquela igreja. O seu olhar é penetrante sobre ela, ele vai revelando tudo que eu e você temos escondido, que temos feito em oculto. Ele tem um olhar penetrante, e esse é como chama de fogo. E o fogo traz a ideia em toda a Bíblia de juízo, de ira sobre o pecado. O Senhor olha, desvenda e traz juízo com seus olhos. Os olhos que penetram o mais profundo da impiedade do homem. O segundo aspecto de Cristo diz assim: e os seus pés eram semelhantes ou são semelhantes ao bronze polido. É interessante que João está vendo aqui os pés do Senhor com um grande brilho reluzente. Não era que os pés eram realmente como bronze. Eu entendo que aqui é uma figura, ou seja, João preso na ilha de Patmos, ele olha, vê a glória de Jesus ali de maneira impressionante, então ele pensa na mente dele,
por meio do Espírito, aquilo de mais brilhoso que ele conhecia, e ele diz: os seus pés eram como bronze, um bronze tão polido, que eu nunca vi igual. E eu não sei se você sabe, para um metal chegar a esse nível de esplendor e de brilho, ele precisa ter nenhum tipo de impureza. O metal deve ser extremamente puro. Assim é o ouro. Quanto mais puro, mais valioso, mais bruto ele é. O que significa então? João está olhando para os pés de Cristo e diz: os seus pés são como bronze polido. Parece não haver impureza sobre os seus pés. E os pés também, meus irmãos, simbolizam poder. Traz a ideia de pisar ou de esmagar. Agora preste atenção. Jesus olha para a sua igreja com um olhar penetrante, vendo o mais profundo que há nela. E os seus pés com poder que esmaga, mas os seus juízos são retos, pois não há impureza na sua pessoa. É melhor, meus irmãos, os nossos joelhos dobrarem hoje. Isso é uma grande verdade. É melhor os seus joelhos dobrarem hoje do que você estar debaixo dos pés de Jesus no último dia. Porque a visão que João tem aqui é impressionante. Ele diz que os seus olhos penetram e os seus pés reluzem, brilham de tal forma como ele nunca tinha visto, e vai esmagar toda a impiedade. Eu não quero que você fique assustado, mas ao mesmo tempo eu quero sim que você tenha temor diante de Jesus Cristo. É melhor os nossos joelhos se dobrarem hoje do que estar debaixo de seus pés naquele grande dia. Após João descrever a imagem de Jesus, agora o Senhor vai falar à igreja, e ele tem uma mensagem. Primeiro, ele vai dar um maravilhoso elogio para a sua igreja. Verso de número 19. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Como você tem visto em todas as cartas, nós conseguimos ver ali, meus irmãos, um conhecimento íntimo que o Senhor Jesus tem de suas igrejas. Se você folhear sua Bíblia aí, você vai ver ele sempre dizendo: eu conheço você, eu sei o que você tem feito, eu sei o que você tem passado, eu sei quem está pregando ali, eu sei o que você tem vivido, o medo que você tem. O Senhor tem um conhecimento íntimo da sua igreja. Ele conhece, meus irmãos, e nada escapa a seus olhos, nada fica oculto diante do seu conhecimento divino. E ele conhece aqui o elogio maravilhoso que ele tem. Aliás, ele elogia de maneira maravilhosa a sua igreja. O primeiro elogio, ele diz assim: eu conheço o amor que você tem. Isso nos chama a atenção para a igreja que está lá em Éfeso. Aquilo que Tiatira tinha, estava em falta em Éfeso. Convido você a abrir no capítulo 2, os versos de 2 a 3. Ele diz assim, veja a firmeza teológica desta igreja, Éfeso, a igreja de Éfeso: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. A igreja de Éfeso era firmemente teológica, bem doutrinada, não suportava as heresias, mas abandonou o amor. Tiatira, nós podemos observar aqui que o primeiro elogio de Jesus é o fato dela ser uma igreja repleta de amor. Aqui há duas ideias sobre isso. Pode ser que esse amor no qual o Senhor se refira seja o amor por Deus e o amor
ao próximo. Ou ela amava tanto a Deus a tal ponto que era visto no amor que ela tinha pelo próximo. Então pode ser qualquer um desses sentidos aqui, mas ela tinha amor. Esse é o ponto principal. Gostaria então de fazer uma pergunta, meus irmãos. Se as pessoas parassem, procurassem você e dissessem: ei, pelo que a sua igreja é reconhecida? Que definições será que nós daríamos para essas pessoas? Pelo louvor? Pelo espaço? Pela quadra? Será pelo que nós seríamos elogiados? Pelo projeto? Veja aqui que o primeiro elogio que o Senhor faz a ela é pelo amor que ela tem. Em segundo lugar, segundo elogio: eu conheço a sua fé. Eu conheço a sua fé. Também pode ser traduzido como: eu conheço a sua lealdade. E se você sabe, tem acompanhado as mensagens, este tempo aqui no qual essas igrejas estavam era um tempo extremamente hostil. Paganismo, heresias, atos sexuais dos mais depravados que você pode imaginar. Tudo isso estava no meio do mundo grego, do mundo romano, e aqui o Senhor está elogiando: olha, eu conheço a sua lealdade em meio a tudo isso, apesar que esta igreja aqui não há detalhes que ela passava por isso, pelo menos não perseguição e por causa do Evangelho, não há relatos sobre isso, mas o Senhor está dizendo: eu conheço a fé que você tem, a lealdade, ou até mesmo a confiança que você tem em Deus e em mim. O terceiro elogio que Cristo dá à sua igreja, ele diz: eu conheço o seu serviço. Ele conhece a fé, ele elogia ela e diz: olha, vejo que você é uma igreja cheia de amor, cheia de fé, eu vejo o serviço que você tem. O que significa isso? Talvez aqui, meus irmãos, Jesus está vendo aqui algo muito interessante nessa igreja. Para o mundo grego, servir era algo extremamente humilhante. Um grego nem pensar em ele servir ao próximo. Não era à toa que ele tinha vários e vários escravos para realizar isso, porque para ele era algo muito humilhante. E aqui num mundo como esse, onde servir é um ato banal, um ato humilhante, ele diz: olha, você não, você serve aos outros, serve à igreja, ou até mesmo serve a sua comunidade, você ajuda o seu próximo. Um terceiro elogio que Jesus faz à sua igreja. Próximo elogio: conheço a sua perseverança. Esse tema é impressionante. Isso está em todo o Apocalipse. O Senhor a todo momento chamando a sua igreja a perseverar, e principalmente diante das pressões por causa do seu nome. É interessante, meus irmãos, que aqui nós temos 1, 2, 3, 4 qualidades fundamentais na qual nós precisamos exercer como igreja, a ponto do Senhor olhar e dizer: eu conheço aquela igreja, ela ama, ela tem fé, ela serve ao próximo, e ela persevera diante de qualquer coisa. Novamente eu gostaria de perguntar para você: pelo que nós, como Igreja Batista Espaço Vida, queremos ser reconhecidos? Se as pessoas nos perguntassem, pedissem para nós definirmos a nossa igreja, que pontos nós daríamos? Será que nós podemos citar esses pontos como marcas de nossa igreja? Se não, é hora de nós pararmos e repensar. Precisamos ter isso como marcas saudáveis de nossa igreja. Esta igreja, meus irmãos, aparentemente parece fértil, parece viva, parece realmente reluzente ali naquele lugar, mas o Senhor, como eu disse, os seus olhos são como chama de fogo. Há um olhar nele extremamente penetrante, ele conhece a fundo cada um de nós e a sua igreja. Ele sonda mentes e corações, vai revelando todas as qualidades, mas também vai expondo as imperfeições, trazendo tudo à tona. Isso nos encaminha para o nosso segundo ponto. O Senhor vai fazer agora uma severa advertência para a sua igreja. Versos 20 ao
23. Vamos começar pelo verso 20, diz assim: uma severa advertência. Veja o contraste. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. O Senhor está reprovando ela por este ponto, por ela tolerar que essa mulher ensine e leve os irmãos a uma falsa moralidade. Se Éfeso, meus irmãos, não podia suportar os homens maus, ou seja, os falsos pregadores, os falsos apóstolos em seu meio, Tiatira não apenas tolerava, mas parece, pelo texto, que ela não se importava muito com o que estava acontecendo ali no meio. A grande pergunta é: quem é essa mulher Jezabel? Quem é essa mulher? Se você já leu o Antigo Testamento, há uma pessoa, uma figura semelhante com esse nome. Primeiro, o seu significado significa puro, ou seja, o seu nome, traduzindo, significa puro. E se você conhece a história do Antigo Testamento, sabe que essa de puro ou de pura não tem absolutamente nada. Gostaria de ler alguns textos muito rapidamente. Abra sua Bíblia para nós vermos aqui um pouco sobre quem é esta figura no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 16. Os versículos de número 35. Perdão, verso 31 quer dizer. 16, 31 diz assim. Já vou ler aqui para ir ganhando tempo. Você vai procurando aí ou anotando. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Agora vai lá no capítulo 21, já temos uma primeira característica aqui: casou e ela é uma mulher estrangeira. Isso levou grande desgraça para Israel, conduzindo o povo à adoração a essa falsa divindade chamada Baal. Capítulo 21, versos 25. Aliás, irmãos, perdão, é 2 Reis, capítulo 9. Passa um pouquinho aí. 2 Reis, capítulo 9. Versículo 22. Veja alguma característica bem interessante sobre essa figura. 2 Reis, capítulo 9, 22. Ao ver Jeú, depois você pode ler todo o contexto para você entender por que ele citou isso. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? Ele respondeu: que paz? Se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Volte lá para Apocalipse. Aqui nós vimos algumas características, meus irmãos. Uma pessoa que conduziu o rei na idolatria e levou Israel a adorar um infame Deus chamado Baal. Ela foi uma mulher que perseguiu os profetas de Deus. Você lembra lá com o profeta Elias? É bem interessante a história, eu convido você a ler depois, como essa mulher trouxe grande prejuízo e dor ali para Israel. E esse último trecho que nós acabamos de ler, o nome dela está relacionado à feitiçaria e à bruxaria e à prostituição. Em Apocalipse, há um detalhe aqui interessante. Não sabemos, não há ao certo, se essa mulher, o nome dela realmente é esse. Profetiza que se declara, aliás, Jezabel que se declara profetiza. Possivelmente, João aqui esteja apenas, talvez, apelidando essa mulher,
como eu disse, não é certo, não sabe se o nome dela realmente era esse. Nós vamos conhecer mais os seus atos do que o seu nome. Talvez João esteja apenas aqui fazendo uma analogia com a figura terrível do Antigo Testamento e dizendo assim, olha, essa mulher que nem foi aquela do Antigo Testamento, que nem foi Jezabel. Mas a informação que temos aqui, o mais importante, é que ela se declara profetisa, ela não foi constituída profeta de Deus, e diz também que ela ensina, mais ainda seduz os servos a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Vemos aqui, meus irmãos, que ela não é qualquer pessoa. Dentro da igreja ela tem muita influência a ponto de ensinar ali na igreja. Preste atenção, Jesus está criticando a igreja porque ela tolera que esta mulher esteja ali. Eu não sei se vocês estão entendendo, ela está dentro da igreja. Ela não prega fora, ela está dentro, ensinando na igreja. Por isso que o Senhor vai fazer uma severa advertência, porque a igreja tolera com que ela faça essas coisas. Ela manipula, ela seduz, ela conduz os servos de Deus à imoralidade. E o pior de tudo, a igreja estava ciente. Se Éfeso não tolerava esse tipo de coisa, Tiatira parece não se preocupar muito. E o Senhor vai mostrar agora, meus irmãos, um descontentamento com tudo aquilo que está acontecendo. Parece aqui, meus irmãos, que as obras do início, por mais notáveis que sejam, as qualidades que ele citou, parece agora, meus irmãos, não fazer tanta diferença, porque o que está acontecendo é mais grave do que as qualidades. É como se fosse o erro estivesse superando as qualidades daquela igreja, a ponto dele dizer, você tolera que isso aconteça em seu meio. Mas a pergunta é, como é que essa mulher ensinava? E o que era o seu ensino ali no meio da igreja? Primeiramente, meus irmãos, o seu ensino não é algo tão descarado, a ponto de dizer assim, olha, nega Jesus, abandona Deus, esse negócio é mentira. Não, perceba novamente, ela está dentro da igreja, ela tem uma aparência ali, ela está dentro, está ensinando ali dentro, ou seja, o seu ensino, meus irmãos, era algo sutil, era algo talvez tão silencioso ali, que não parecia tão errado assim, a ponto da igreja até mesmo tolerar. Parece que o seu veneno, ele é sem cheiro, sem sabor e sem gosto, porque não fazia tanta diferença para a igreja. O veneno mortal, meus irmãos, que ela estava aplicando, parecia não ter sabor, não ter cheiro, não ter cor, porque parece não preocupar tanto a igreja assim. Mas então, como é que isso acontecia? Como eram os seus momentos de ensino ali dentro? Como eu disse, meus irmãos, bem no início, essa igreja, talvez a única coisa importante que havia ali, era um comércio. Isso é bem interessante. O que se vendia ali? Se vendia tecidos, havia muitos padeiros naquela região, trabalhadores de linho, havia pessoas que vendiam lã, ela tinha essa parte, era muito forte, vender lã. Havia também um comércio de escravos ali, tintureiros, caldeiros e muitas outras coisas que eram vendidas ali. Esses grupos, eles formavam uma espécie de associação. Era como se fosse, em nossos dias, seria o equivalente aos sindicatos. Lá era chamado de guildas. Então, esses grupos, eles formavam essas guildas. Deixe-me dar um exemplo. Todas as pessoas que vendiam lã, elas se juntaram entre si e formaram uma espécie de associação, mais ou menos como se fosse um sindicato, para se unir, talvez se fortalecer, mas não era apenas isso que acontecia. Em meio a esses vendedores ali, eles se juntavam e celebravam celebravam as vendas, os dias bons de vendas, a prosperidade, eles se ajudavam uns aos outros. E essa festa, meus irmãos, ela era repleta de bebida, vinho, churrasco. Aí você diz, então até aí está tudo bem, até eu quero participar também. Mas não parava só aí. As guildas, quando se reuniam no mundo antigo, eles bebiam, comiam
um verdadeiro banquete, os empresários estavam bancando tudo, os grandes comerciantes, mas o negócio, meus irmãos, ia degradando, ia ficando pior. Bebia, se comia, de repente aparecia um negócio meio estranho ali, um ídolo diferente, se oferecia um sacrifício para ele, havia relações sexuais entre uns e outros, descaradamente. E os cristãos? Como é que eles ficam nessa história? Aí é onde entra o negócio. Essas guildas, ninguém era obrigado a fazer parte dela. Então, todos os vendedores de linho tinham suas guildas, né? Essa associação. Eles não obrigavam ninguém a participar, mas o cristão que ficasse de fora, ele se sentia um pouco encurralado. Por quê? Quando se olhasse para uma pessoa que não fazia parte, automaticamente aquele certo empresário era excluído. Ele já não vendia tanto como os outros vendiam. Era como se fosse um boicote, ele era boicotado. Então, meus irmãos, o que está aqui em jogo é um prejuízo financeiro. Os irmãos, aqueles que eram crentes, se viam numa situação agora obrigados a participar dessas guildas, porque os seus negócios estavam sendo ameaçados. Agora a pergunta é, o que o cristão faz em uma situação como essa? Deixe-me dar um exemplo. Você trabalha, você entra numa grande empresa, uma multinacional, essas montadoras aí, gigantesca. Você rala, você trabalha, você sempre está almejando chegar em um cargo alto nessa grande empresa. Você sempre é deixado de fora dos bailes e das festas de fim de ano, porque você é apenas um reles empregado. Você só varre ali, enquanto a elite está lá nos primeiros andares de um prédio gigantesco. Mas você sonha chegar ali, você quer chegar ali, então você trabalha, você rala, não para. Um certo dia o seu chefe vê você e diz assim, você foi contemplado, eu vi a sua dedicação, aparece lá na casa de fulano tal à noite, nós vamos dar uma festa e você vai entrar agora, você passou agora para um novo cargo, aí você chega lá, está só os empresários, grandes homens de negócio, você está lá, começa a servir um vinho, vou tomar, né? Dai graças ao Senhor e você bebe, uma comida é servida, há um banquete enorme, é o seu sonho estar ali naquele lugar. Você fala, liga para sua esposa, amor, cheguei aqui, é incrível, realmente, agora nós vamos prosperar na nossa vida. E começa mais bebida, muito mais comida, de repente, algo estranho é colocado ali na mesa, você olha assim, como eu faço aqui, né? Puxa, o negócio é colocado ali, uma imagem meio estranha, deixa para lá, você continua. De repente, alguns certos rituais acontecem naquela festa e você já fica meio assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? De repente, algo é sacrificado ali, comida é oferecida aquilo e o nível vai aumentando. De repente, você começa você começa a ver pessoas indo para os quartos, uns com os outros, aí você olha para aquilo e fala assim, meu Deus, que é isso? Aí o chefe chega para você e diz, agora você é um dos nossos, você tem que participar disso. Aí você fica assim, e agora? O que fazer numa situação como essa? É aquele emprego que você tanto sonhou, mas agora o nível começa a cair cada vez mais. Ele diz, para você crescer aqui dentro, você tem que fazer isso. Fazer esses rituais, fazer tudo aquilo que está acontecendo. Sabia que isso existe? Não é uma invenção, isso tem. A grande pergunta aqui, meus irmãos, é, até onde nós estamos dispostos a ir? O que você faz em uma situação como essa? Que decisão você vai tomar? Você vai progredir na vida, um sucesso financeiro, ou guardar a palavra de Deus? Corrupção ou integridade? Jesus ou o mundo? E agora? Você sempre lutou para estar ali. O que fazer? Essa era a situação que aquela igreja enfrentava naqueles dias. Eles estavam, meus irmãos, realmente apertados. Aí é onde entra agora essa figura aqui, Jezabel. Agora, meus irmãos, é nessa hora que você fica
ali vacilante, eu não sei se eu participo, se eu não participo dessas coisas. Muitos irmãos estavam em dúvida se ficariam ou não nas guildas, ou então se sofreria o prejuízo financeiro. Aí então entra a grande figura, ou a terrível figura, Jezabel. Observe, o verso 20 diz, ela se declara profetisa ali no meio, ela ensina, e ela está conduzindo os servos à prostituição. Ela está dentro da igreja ensinando os irmãos a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. O que ela está dizendo aqui? Vamos participar, não há problema em fazer o que eles estão fazendo. Não tem problema, domingo à noite nós estaremos na igreja. Meus irmãos, há pregadores que fazem justamente isso. Não é apenas uma figura aqui de 2000 anos atrás. A realidade americana justamente é essa, onde os americanos, durante a semana, fazem o que querem e domingo de manhã estão na igreja. Há homens que têm dito, não há problema, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. O importante é que você foi salvo, e salvo para sempre. Alguém foi lá, orou na sua cabeça, você subiu, aceitou Jesus. Não há problema em fazer essas coisas. Irmão, faz, você não perde a sua salvação. Isso eu não estou inventando, há pregadores que pregam isso e você conhece algum deles na internet. Não há problema em fazer aquilo, não há problema em fazer isso. Essa mulher ensinava justamente isso, que não há problema, ela estava caminhando junto com a igreja, dizendo, meus irmãos, vocês não precisam pegar prejuízo financeiro, pode ir, não há problema. E em seus ensinos os irmãos iam e eram conduzidos à imoralidade. E o veneno mortal era aplicado bem aí. E é justamente o Senhor diz, olha, eu estou irado com você, porque você tolera que ela esteja aí em seu meio. Veja agora, meus irmãos, a severa advertência que o Senhor faz relacionada a isso, versos 21 até o 23. Primeiramente, verso 21, diz assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eu acho impressionante isso. Apesar de todo o mal e toda a dor que ela tem trazido para a igreja, antes do severo juízo, Deus está abrindo aqui a porta da misericórdia. Dei tempo para que esta pessoa, veja bem, o que ela está fazendo, mesmo assim Deus diz, olha, eu dei tempo para que ela se arrependesse. Mesmo depois de conduzir muitos homens ao paganismo, ela está querendo adaptar a fé aos costumes do mundo, aos costumes do mundo pagão de sua época. É uma adaptação do cristianismo. Mesmo assim, Deus diz, olha, eu dei tempo. Como Deus é paciente, meus irmãos. Eu tenho certeza, muitos homens que estão sobre a terra ainda não foram fulminados, porque Deus tem misericórdia. Porque o que eles têm feito com a igreja, talvez eu e você não perdoamos. Nunca iríamos perdoar. Mas se só não foram destruídos ainda por causa da grande misericórdia de Deus, que a cada nascer ela se renova. É só por isso que muitos ainda não foram fulminados. Jesus, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Em outro texto nós lemos, meus irmãos, que há em sua mão uma espada afiada de 2 gumes. É dito também que ele tem em sua mão as chaves do inferno e da morte. Ele está fazendo aqui uma severa advertência, dizendo, arrependa-se dos seus caminhos. O que ela faz? Verso 21. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Ela despreza a graça e a misericórdia, porque ama a imoralidade sexual. Não é apenas isso. No verso 22, o Senhor também vai afligir, tanto ela, como aqueles que seguem os seus ensinos. Verso 22. Dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quis. Eis que farei com que fique acamada, e vou trazer grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Isso é grande. Pense bem, ela vai ficar acamada, ela vai para uma cama
enferma. Meus irmãos, a mesma cama que ela estava induzindo os homens e as mulheres a fazerem imoralidade sexual, ela vai parar em um agora. Olha como Deus é grande. A mesma cama que ela levou muitos homens a ir, agora ela vai parar em um leito semelhante. Aonde havia prazer, o Senhor agora vai transformar em dor. É isso que o Senhor vai fazer. Onde havia prazer, alegria e imoralidade, Deus vai transformar em dor e em enfermidade. No lugar que ela desfrutava de liberdade, o Senhor vai transformar em uma prisão. E ela vai ficar acamada, e os que com ela também seguem. Por que tudo isso? Para a glória daquele que tem os olhos como chama de fogo, que penetra no mais profundo do nosso ser. Veja a continuação, diz o seguinte: arrependam-se. 23. Matarei os seus filhos. Aqui, meus irmãos, eu acredito que não é os filhos físicos, mas aqueles que ela ganhou por meio do seu ensino. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e eu vou retribuir cada um de vocês segundo as suas obras. Bendito seja Deus. Está dizendo aqui, meus irmãos, que isso é para que em todas as igrejas, veja aqui, a advertência do Senhor vai trazer um impacto tão grande em todas as igrejas, que muitos reconhecerão que Ele é aquele que sonda mentes e corações. Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Meus irmãos, nós que vivemos aqui, nós estamos acostumados a ver a impiedade passando impune. É ou não é? Na política, os homens no poder fazem o que querem e não dá nada. Um crime violento atrás do outro, poucos dias, o cara está solto. Impunidade. Mas aqui o Senhor está dizendo que não ficará assim. Não ficará assim. Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Ele é aquele que discerne e julga com justiça, e os seus pés vai esmagar a impiedade, e os seus pés são como bronze polido. Não há impureza em seus atos. Vimos que o Senhor, meus irmãos, deu um elogio à sua igreja, fez também uma severa advertência, mas para aqueles que guardaram a mensagem do Evangelho, eles receberão uma promessa confortante. Verso de número 24 ao final. Diz o seguinte: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina, a doutrina que ela está ensinando, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Olha que interessante. A igreja de Tiatira, ela era como uma fruta. Essa ilustração achei belíssima, do Leandro Peixoto. Ele diz que é como uma fruta, quando você abre, um lado está estragado, podre. O veneno entrou ali e contaminou toda a fruta. Mas o outro lado, você morde e é gostoso. É agradável de se comer, é delicioso. Deus está dizendo aqui para o lado bom, aquele lado que não se contaminou. Ele diz o seguinte: aqueles que não seguiram essa doutrina e não conheceram as coisas profundas de Satanás que ela ensinava, eu não vou pôr outra carga sobre vocês, apenas conservem o que vocês têm até que eu venha. Este é um tema muito interessante. O Senhor diz: permaneçam fiel até que eu venha. Não se dobrem diante da pressão, não façam como os comerciantes estão fazendo, não caem em suas ciladas, não tenham medo de não prosperar na vida financeira. É isso que ele está dizendo aqui no contexto. Mas guardem até que eu volte. O Senhor está chamando a sua igreja à fidelidade e não ter medo do prejuízo
financeiro. Lembra daquela ilustração? O seu patrão diz, para entrar aqui, você tem que fazer isso. Aí você lembra, permaneça fiel até o fim. Não se aproxime das coisas profundas de Satanás. Ó, meus irmãos, o Senhor vai dar uma promessa extremamente confortante à sua igreja. Extremamente confortante. Ela inicia assim, verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaço, como fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu também lhes darei. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, Ele vai conceder a autoridade. Isso é maravilhoso. O Senhor vai dar uma promessa de conforto à sua igreja, para o lado bom da fruta, não para o lado podre. Aquele lado que ainda permanece gostoso de se experimentar, aquela igreja que ainda permanece viva e edificante. Há uma promessa agora. Vamos tentar entender o que ele está dizendo aqui, quando ele diz autoridade. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Primeiro, que obras são essas? Essas obras, essas que está no verso 19, ali são as obras. O amor, a fé por Deus, o amor pelo próximo por Deus, o serviço de servir ao próximo, à comunidade, e a perseverança. Aqueles que guardarem isso, os vencedores que guardaram essas obras, o Senhor lhe dará agora a gloriosa promessa de autoridade sobre as nações. Esse trecho, ele é bem interessante, meus irmãos, que aqui nós vemos que o Senhor vai conceder autoridade ao vencedor. Não é o vencedor que ganha, não é ele que obtém, é dado a ele será concedido. Essa figura de receber autoridade ou de reinar ali sobre as nações, isso já acontece em todo o Antigo Testamento. Há muitas passagens, vou citar apenas um aqui, mas há em Isaías, há em Ezequiel, onde mostra, meus irmãos, que os santos de Deus, aqueles que venceram a fruta que não apodreceu, essa vai reinar junto com o Messias prometido. Vamos lá para Daniel, no capítulo 7, por favor, abra lá. Vejamos então a glória daqueles que vão reinar com o Senhor, o lado bom da fruta, que não apodreceu. Daniel 7, estamos caminhando para o final. Daniel 7, verso de número 14. Deixa eu ver se é isso. Daniel 7. Sete, 14. Diz o seguinte: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora, olha o verso 18, do mesmo capítulo. Mas aos santos do Altíssimo, o lado bom da fruta, mas aos santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Verso 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, o lado bom que não estragou, a fruta que não estragou com o veneno mortal de Jezabel. Volte lá para Apocalipse. Há uma promessa, meus irmãos, maior daquilo que o mundo pode oferecer, muito mais maior, para aqueles que permaneceram fiel até o fim.
eles reinarão com Cristo. Como eu disse novamente, aquele lado que não estragou, que não apodreceu, esses reinarão com o Senhor para sempre. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, esses irmãos que estavam nesse tempo aqui, com medo de não prosperar na vida, com a pressão do comércio sobre eles, agora o Senhor diz: acalma o coração, vocês reinarão comigo para sempre. Que promessa, que grande conforto foi e é para nós, diante de tantas coisas, meus irmãos, que nos são oferecidas todos os dias. Promessas de trabalho talvez estranhas, muitas outras coisas que somos tentados a fazer, dar um golpe ali, fazer aquilo, fazer isso, e agora o Senhor está dizendo que eles reinarão com Ele para sempre. Os vencedores, meus irmãos, eles vão desfrutar do privilégio de governar junto com o rei. Olha o verso de número 27. Ele vai dar autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Essa é uma figura do Salmo 2. Jesus está usando o Salmo 2 para mostrar que aqueles que estão com Ele, que permaneceram fiéis, eis a promessa: vocês irão reinar com cetro de ferro e poder sobre as nações, de tal forma que vai esmagar, seja qual for, a oposição que há contra o reino. O cetro aqui, talvez a ideia seria um bastão, um cajado do pastor, onde ele usava justamente para expulsar os inimigos às vezes. Olha que interessante. O que isso significa? Não vai ter uma só oposição contra aqueles que vão reinar com Cristo. Nada poderá abalar aqueles que estão reinando com o grande rei. Meus irmãos, essa é a maravilhosa promessa. Nenhuma oposição será capaz de abalar o seu reino. Nada pode prevalecer contra o rei e os seus súditos. Eu gostaria de perguntar para você, meus irmãos, que me ouve: de que lado da fruta você está? Do lado que está podre ou do lado que é agradável de se comer? Para o lado agradável, o Senhor vai elogiar naquele grande dia e está dando maravilhosas promessas. Para o lado podre da fruta, há uma advertência: arrependa-se. Arrependa-se dos seus caminhos enquanto há tempo. Para aqueles que se arrependem, a graça, a misericórdia. Por último, o Senhor vai dar um presente para a sua igreja. No final ele diz, como nós cantemos aqui agora mais cedo: eu lhe darei a estrela da manhã. O vencedor vai ganhar a estrela da manhã. É interessante que há muitos significados sobre isso. O que é essa estrela? Há pelo menos uns 5 ou 6, mas talvez o que mais se aproxima seja o que está lá em Apocalipse 22. Abra lá e nós vamos orar no final. Uma maravilhosa promessa que o Senhor está dando à sua igreja. Apocalipse 22, 16. Diz o seguinte, 22, 16. Uma maravilhosa promessa para a sua igreja. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e eu sou a estrela da manhã. E lá em Apocalipse, que é onde nós estávamos lendo, qual é então a ideia ali? O que será o nosso tesouro no céu? O que Cristo vai nos dar? Ele será o nosso tesouro. Jesus está dizendo assim: olha, para vocês que não sucumbiram diante da pressão do comércio, eu lhes darei o maior de todos os tesouros. O que é, Senhor? A estrela da manhã. O que é? Sou eu.
Jesus está dizendo que nós teremos a Ele como nosso grande tesouro. O Hernandes Lopes falou assim: Ele será o nosso prazer e deleite para sempre. Cristo é melhor do que os banquetes do mundo. Só Ele satisfaz a alma. Bendito seja o Senhor. Ele será para sempre nosso. Essa é a grande promessa para aqueles que perseveram. Jesus será para sempre seu, se você estiver do lado bom da fruta. Baixa a cabeça. Se você entendeu, e de que lado você está dessa fruta? Do lado agradável ou do lado podre? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós essa noite, nós possamos entender que Ele é o maior tesouro para a igreja. Essa é a promessa de Cristo para a sua igreja, para aqueles que perseveraram até o fim e não sucumbiram ao mundo. Senhor Deus, nosso Pai, primeiramente queremos pedir perdão, Senhor, pelas pressões que a gente cedeu. Ó Deus, tenha misericórdia, pelas propostas, Deus, que nós recebemos, pelas tentações, Senhor, que nós caímos, sem olhar para o Teu nome com dignidade, sem honrar o Teu nome. Facilmente, Senhor, nós desprezamos ao aceitar. Ó Deus, nos ajuda a olhar quão precioso é as Suas promessas, como elas são preciosas para a Sua igreja. Senhor, nos ajuda a gente a se apegar, Deus, a essas promessas, sem olhar para aquilo que o mundo oferece. Ó Deus, ajuda nós como igreja a sentir prazer e achar prazer no Senhor, não nas propostas do mundo, Senhor. Ó Deus, queremos buscar a Tua misericórdia nessa noite como igreja. Ó Deus, traz consolo para aqueles que têm olhado para esse texto e visto a Tua glória, a Tua ira sobre a impiedade. Ó Deus, e possam se render nesse momento, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Ó Deus, o Senhor é a estrela da manhã. Ó Deus, que maravilhoso tesouro o Senhor nos dará naquele grande dia. Nos ajuda, Senhor, a não desprezar este tesouro, Senhor. A amar ao Senhor acima do mundo, Deus, de todo o coração. Não é fácil, Pai, mas tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Desejo uma ótima semana para você e para a sua família. Em nome de Jesus.